Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje o vídeo que eu quero compartilhar com vocês é no dia do meu aniversário. Hoje, dia 27 de janeiro, é o dia que eu completo mais um ano de vida, completo 35 anos e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, meu testemunho. Muitos de vocês têm me pedido para compartilhar, sempre que eu abro caixinha vocês perguntam a respeito do meu testemunho, do meu casamento, de tudo que eu vivi. E eu quero contar esse testemunho para vocês. Talvez esse vídeo seja um pouquinho mais longo, mas eu vou tentar resumir para que não fique um vídeo chato e que você queira ir passar logo. Quero te pedir para ficar até o final, porque melhor é o fim das coisas. Se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém que de repente tem uma história parecida, com alguém que precisa ouvir o que vai ser falado hoje. Deixa o seu like aqui no seu vídeo, comenta o que você achou também, seu pedido de oração. A gente ora por vocês que comentam aqui nesses vídeos e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu quero contar para vocês um pouco do processo que eu vivi de vida e em Deus, né? Eu não tenho como deixar de contar e eu prometo para vocês que eu vou enxugar ao máximo, não vai ser um vídeo demorado, chato, cheio de detalhes, mas que vai contar um pouquinho da minha história. Para quem não sabe, né, eu nasci dentro da Umbanda, eu sempre fui espírita durante a maior parte da minha vida. Fui batizada numa cachoeira, numa sessão espírita, e o meu nome foi dado desde o ventre da minha mãe como Janaína. Para quem não sabe, Janaína é o nome de uma entidade espírita e mais conhecida como Iemanjá, mais conhecida como Rainha do Mar. E se você não sabia disso, né, o nome de Iemanjá é Janaína, e aí tem outras entidades dentro do espiritismo que utilizam desse nome na sua manifestação e possessão de pessoas. E o meu nome é um nome dado com um propósito específico, né? A entidade que os meus pais naquela época cultuavam tinha esse nome e o meu nome foi dado em homenagem àquela entidade. Eu sempre me emociono, porque lembrar, né, da onde Deus nos tirou é algo que eu digo para Deus: Senhor, muito obrigada, porque a gente não merece a graça que a gente recebe, né? E os meus pais fizeram isso sem entendimento, sem compreensão do que estavam fazendo. Meus pais sempre foram pessoas boas e tinham essa religião. E quando eu nasci com o propósito de servir aquela entidade. E ao longo da minha vida eu fui crescendo, toda a minha família, minha parentela espírita, alguns até hoje inclusive, e eu aprendi a respeitá-los porque eu sempre gostei de ser respeitada. E ali, né, durante a minha vida eu vim vivendo naquele ambiente, participando de sessões espíritas, e quando eu virei adolescente, né, eu comecei a ter uma vida que, segundo a luz da palavra, muito errada. Eu saía muito para dançar com as minhas amigas, me divertir. E quando você está nesse ambiente, né, você se depara com muitas frustrações. Uma jovem, adolescente, né, que quer viver segundo a sua vontade, segundo o seu prazer, acaba passando por situações e frustrações que eu digo para vocês hoje, você de repente que é jovem, adolescente, pode estar assistindo esse vídeo, não valem a pena. Eu me relacionava com pessoas, mas essas pessoas não tinham sentimentos, a gente não nutria um sentimento, e aí você é jovem, você vai querendo encontrar uma pessoa legal que compartilhe o momento com vocês, mas a grande realidade da vida é que o interesse de relações hoje em dia está muito ligado à conotação sexual e à falta de responsabilidade com o seu parceiro, né? Então, durante esse período da minha vida, eu fui traída, eu sofri, eu fui magoada, e eu era uma jovem muito bonita,
É muito bonita, né? Mas a gente ajuda, né? A gente maqueia, a gente dá aquela ajudada, mas não era uma jovem feia. Eu fazia faculdade de educação física e estava naquele ambiente de faculdade, as festas da faculdade, conhece-se pessoas e pessoas que prometem coisas para você e não cumprem, e traem, magoam, e você sofre, você chora, até que chega um determinado momento que você fala, acabou, eu não quero mais nutrir sentimentos por ninguém, eu vou curtir a minha vida sem me apegar. E esse foi o pensamento que eu tive naquela época. E aí você começa a ter mais velocidade de noites e farras, e enfim. E eu comecei a sair muito, eu não bebia muito, porque eu nunca tive esse exemplo dentro da minha casa, meus pais não bebiam. Então eu bebia uma coisinha ou outra, mas nada também com muita quantidade. E num determinado momento muito frustrada, né, da minha vida, eu conheci o meu esposo no Orkut, falecido Orkut. E, na verdade, ele entrou em contato comigo pelo Orkut. Ele, na época, o Orkut tinha amigos em comum. E ele me procurou ali naquele me viu, na verdade, naquele ambiente. Ele viu a minha foto entre uns amigos em comum. Inclusive, esse amigo em comum que ele entrou em contato tinha acabado de me conhecer numa eventual festa. E ele falou, não, conheci ela sim, gente boa, legal e tudo mais. E a partir dali, o Gustavo, que fazia parte do grupo do Bonde do Tigrão, de funk, ele começou a tentar entrar em contato comigo, só que eu estava muito frustrada e eu não queria mais saber, né, de nenhum relacionamento. Então a gente conversava, mas eu era uma jovem um pouquinho soberba, passei a me fechar mais em mim, a ficar mais na minha, e em determinado momento eu estava num relacionamento e eu estava já um pouco apegada a esse relacionamento, e essa pessoa foi e terminou comigo sem nenhum motivo. Eu fiquei triste mais uma vez, frustrada, magoada. E aí quando o Gustavo entrou em contato comigo, eu falei, a última pessoa que eu preciso ter contato agora é um homem que vive nesse ambiente de farra. E aí eu não queria ter nada com ele, não tinha intenção de me relacionar com ele, não quis, ele me convidou algumas vezes para sair, eu não aceitava, porque eu falei, eu não quero ter nenhum tipo de relacionamento agora. E baseado nisso, eu consegui continuar na minha vida e ele não desistiu. Ele entrou em contato com algumas pessoas ao nosso redor, pegou meu endereço e, sem nunca ter me visto, ele mandava cesta de café da manhã, buquê de flores, carta e urso de pelúcia. E num determinado momento, as minhas amigas que já estavam conhecendo ele, já sabiam da situação, começaram a falar pra mim, poxa, vai conhecê-lo pelo menos. O menino tá tentando aí. E aí eu falei, tá bom, gente, a gente vai se encontrar. A gente ia no shopping, depois ia pra uma balada. E aí falei, fala pra ele encontrar a gente lá, eu vou conhecer ele, mas eu não quero nada com ele. E aí a gente entrou no carro e fomos pro shopping, e aí marcamos, ele chegou lá. Eu me lembro que ele chegou com uma blusa verde limão, muito chamativa, cordão enorme de prata. A blusa, até hoje eu lembro, estava escrito Las Vegas. E eu falei, gente, esse menino tá parecendo uma lanterna. E aí a gente sentou, conversou. Gustavo sempre alegre, uma pessoa agradável. Em nenhum momento ele foi incisivo comigo, em nenhum momento ele foi desrespeitoso, muito pelo contrário, a gente foi formando uma amizade ali. E aí a gente começou a sair, ele começou a fazer parte desse nosso ciclo de amizade. E toda vez que a gente ia sair, a gente
conversava, batia papo, ele tava sempre ali me cortejando indiretamente. Você quer beber uma água? Você quer beber um suco? Você quer? E aí eu nunca tive problema com isso, a gente tava lá se divertindo, ele fazia isso comigo, com as minhas amigas também. E aí a gente ficou convivendo como amigos. Ele nunca chegou em nenhum momento e falou assim, eu quero sair com você e tudo mais. E aí chegou um determinado momento que ele desapareceu. E aí eu comecei a sentir falta, né, da amizade dele. E aí a gente se conheceu, né? Eu liguei pra ele, perguntei se estava tudo bem, porque ele tinha sumido, o que tinha acontecido. E ele falou, não aconteceu nada. Só que a partir de hoje eu só saio com você se for com você sozinho. E eu falei, tudo bem, então vamos marcar. E aí a gente se conheceu, começamos a sair. Eu não queria que as pessoas soubessem que a gente estava saindo, porque a última coisa que eu queria é que as pessoas soubessem que eu estava saindo com um cara que era desse meio, né? Um cara que com certeza me trairia. Eu nunca fui inocente de achar que ele seria fiel, que a gente namoraria e tudo mais. Então a gente sai por sair, né? A gente não tem entendimento dos propósitos de Deus, a gente não tem consciência daquilo que Deus tem para fazer. E eu comecei a sair com ele um tempo. Em um determinado momento ele me deu um anel e eu perguntei para ele, você tá me pedindo namoro? Porque eu já tinha falado para ele que eu não namoraria ele e que isso não aconteceria. E aí quando ele me deu o anel, ele me deu falando, olha, isso aqui é uma lembrança de mim pra você. Toda vez que você olhar pra esse anel, eu quero que você se lembre. Tá até comigo aqui, inclusive, esse anelzinho aqui. Não sei se dá pra ver legal. E aí ele falou, quero que você se lembre de mim. E aí eu falei, tudo bem. E eu falei, isso é um pedido de namoro? Ele, se você achar que eu gostaria. E aí eu aceitei namorar com ele. Só que sabe quando você aceita namorar uma pessoa e fala, isso aqui não vai dar em nada? Lê do engano, gente. Eu aceitei o pedido de namoro dele, ele falou assim pra mim, olha, eu não quero mais farra, eu quero realmente ter um relacionamento. Então daqui a 6 meses eu vou te pedir em casamento e depois 6 meses a gente vai casar. E ok, tudo bem. Mas foi exatamente isso que ele fez. Hoje, dia 27 de janeiro, que foi o dia do meu aniversário, a gente completava 6 meses de namoro, que a gente começou a namorar em junho. E aí a gente noivou. E passou-se 5 meses, a gente casou. Então quando eu me vi, eu namorei, noivei e casei em 11 meses com um homem que eu não conhecia. Porque não deu tempo. Ele viajava muito. Eu nunca fui uma mulher insegura, neurótica, apesar dos traumas que eu tinha sofrido, eu nunca fui uma mulher frustrada, amargurada, nem nada disso. Eu simplesmente aceitava aquilo que acontecia e falava, eu tenho que passar por cima disso. E aí, em determinado momento, nós casamos e foi aí que eu conheci o Gustavo, porque eu sempre soube que ele bebia, eu sempre soube que ele trabalhava com o que ele trabalhava. Então, assim, quando a gente namorava, dava quinta-feira, ele viajava com o bonde de Tigrão, voltava no domingo, na segunda. Eu nunca fui uma mulher neurótica, como eu já falei aqui, de ficar ligando, procurando. Eu sempre fui muito segura. Eu falava, olha, eu venho de vários relacionamentos onde eu fui frustrada e eu não tenho mais paciência com esse tipo de situação. Então, se eu descobrir alguma traição, se eu descobrir alguma coisa que você fez, eu não vou ficar com você. É simples assim, eu não vou perdoar a traição, esse é o tipo de coisa que eu não aceito. Então, até que me prove, ao contrário de que você não vale, né, aquilo que você diz que vale, porque ele dizia pra mim que ele ia valer a pena, eu vou acreditar em você. Então, se você quer entrar num relacionamento, eu tava quieta na minha, eu nunca pedi por esse relacionamento, eu nunca fui atrás de você, eu nem sabia quem você era, foi você que veio atrás de mim. Então, se você quer esse relacionamento, a única coisa que eu te peço é respeito e fidelidade. E eu nunca descobri nada dele. Só que quando a gente casou,
a gente foi se conhecer realmente, porque quando você convive com uma pessoa diariamente é que você realmente conhece ela. Então eu estava ali, naquele relacionamento, numa casa, com um homem que eu basicamente não conhecia. Então eu fui descobrir casada que ele bebia todos os dias. Eu fui descobrir casada que o Gustavo, alegre e que falava com todo mundo, não era o homem que estava casado comigo. Ele sempre foi muito legal e é até hoje para as pessoas que convivem com ele. Mas por causa da pessoa que eu também era, a gente se viu casado, um casal que basicamente a gente não se falava. Por quê? Porque eu brigava com ele por muitas coisas, com falta de sabedoria minha também, por não conhecer a escritura, por ter sido criado num ambiente completamente diferente. O Gustavo era do candomblé, eu umbanda. Então juntou duas pessoas com um gênio muito forte, sem nenhum conhecimento da palavra, para viver uma aliança que é estabelecida por Deus. E quando a gente casou, nosso casamento foi celebrado por um pastor, porque eu sempre gostei de estar na igreja. Apesar de ser espírita, eu gostava de ir em igreja evangélica, eu gostava do que eu sentia quando eu estava na igreja. Então eu usava a igreja como se fosse um remédio. Eu tô mal, vou na igreja. Eu tô triste, abatida, vou na igreja. E tomava aquele remedinho para passar a dor, né? Passar aquele remedinho e fazer a cura. Então eu usava a igreja como isso. Quando eu fui casar, eu sempre quis que meu casamento fosse celebrado por um pastor. Por quê? Porque todos os casamentos que eu ia, que era um pastor que celebrava, eu achava muito mais bonito. Então, um pastor de uma igreja evangélica fez o meu casamento e ele foi muito cirúrgico no meu casamento. Ele aceitou fazer o casamento de duas pessoas espíritas e ele profetizou no meu casamento. E tudo aquilo que ele profetizou do altar efetivamente aconteceu. Eu já vi o vídeo do meu casamento algumas vezes e é perfeito como ele fala do que vai acontecer. Ele fala que eu vou me aproximar do Senhor primeiro e que após isso o marido geralmente vai e tudo mais. Ele explicando o que efetivamente aconteceria, era um propósito do Senhor estabelecido sobre a nossa vida. Não sei se ele teve alguma visão, mas realmente foi muito profético. E aí quando a gente se casou, a gente começou a entrar em pé de guerra, porque ele vem de uma criação dentro de uma comunidade e eu fui criada pelos meus pais como uma princesinha. E ele jamais me tratou como uma princesinha quando eu casei. Eu depositei nele a expectativa de tratamento que eu tinha do meu pai, porque é isso que acontece. Você sempre quer espelhar, na grande maioria das vezes, e o certo, psicologicamente falando, é que você espelhe no seu esposo o pai que você teve. E eu sempre tive um pai muito presente, muito amável comigo. E quando eu casei com 19 anos, gente, eu casei com 19 anos, você entende isso? Uma adolescente. E eu me casei e me vi num relacionamento que não era abusivo, porque ele sempre me respeitou. Mas na verdade eu também afrontava, eu não tinha sabedoria nenhuma, a gente brigava, vivia em pé de guerra, ele chegava bêbado, eu brigava com ele chegava de madrugada, aí queria que eu fosse fazer comida para ele, e eu jamais, fui criada para fazer comida. Eu sempre gostei de estudar, sempre fui independente, trabalhava desde os 16 anos e segui trabalhando, mesmo ele tendo condições de me bancar, eu nunca deixei de trabalhar, porque eu sempre gostei de trabalhar, ter meu dinheiro. Eu fui criada pelo meu pai para nunca depender de homem. Então você vê aí que vem uma criação já trazida um pouco do feminismo para dentro disso. E em determinado momento eu olhei para o meu casamento, isso com menos de um ano, tá? A gente vivia um pé de guerra. Era horrível, gente. Eu brigava com ele voltava do show, eu queria que ele fosse embora de casa. A gente, na verdade, ficou aí muito tempo, convivendo na mesma casa, pousando de casal, fotinho no Orkut, tudo lindo, maravilhoso, mas a gente mal se falava.
E eu brigava muito com ele porque eu exigia dele atenção, eu exigia dele um posicionamento de homem casado, eu exigia dele que ele fizesse coisas e ele simplesmente ignorava os meus sentimentos, ignorava o que eu fazia. E aí qual era a minha reação? Eu me fechava, eu era estúpida com ele, eu era grosseira com ele, a gente brigava, eu brigava feio com ele, arremessava coisa nele. Então assim, era um inferno. E no Orkut era lindo, maravilhoso. Por isso que eu falo para vocês, não baseiem a vida de vocês pelo que as pessoas mostram nas redes sociais. Não baseiem. Isso não é real. A vida real de todo dia é normal. Na minha casa e na sua casa ela é normal. Não acho que porque a vida dos outros está maravilhosa que a sua não é boa. Não. Cada um tem o seu problema e a sua aflição. E naquele tempo, meu problema nunca foi dinheiro. Então, uma pessoa chegou na minha casa, bateu na minha porta. Porque chegou um momento que eu já não acreditava mais na nossa relação. Toda vez que eu falava para ele, vamos separar, ele falava, não vou separar, não quero separar. Aí ele fingia que mudava para manter o relacionamento, porque ele foi criado por um pai e por uma mãe que ficaram casados até que a morte os separe. E era muito difícil, porque eu me emociono de saber de onde o Senhor nos tirou. E a gente não se falava dentro de casa. A gente cumpria as agendas dele, às vezes eu ia junto, às vezes eu não ia, não queria. E chegou um momento que a gente já não se falava, porque enquanto tá tendo briga, é porque você está lutando. Quando você chega num ponto de cansaço, que você não quer mais brigar, é aí que entra o problema. A gente parou de se falar, a gente se cumprimentava muito mal, bom dia, nem bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, eu falei, cara, não dá mais pra viver assim, vamos separar. Eu sempre batendo nessa tecla e ele falava, não vamos separar. E aí, uma pessoa foi na minha casa e falou assim pra mim, eu sei que você é espírita, mas eu preciso te falar um sonho que eu tive com você. Eu pensava em você e eu vi uma aliança caindo. Essa pessoa não sabia de nada. E quando eu pegava essa aliança, que eu sabia que era de vocês, porque eu via vocês, eu segurava essa aliança e quando eu pegava essa aliança, ela não estava nem quente e nem fria. E não sei se você conhece esse texto bíblico, mas ele fala que quando não está quente e quando não está frio, aquilo que é morno, Deus vomita. Então, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra para você. E aí, naquele dia, essa pessoa me convidou para ir na igreja. E eu sempre gostei de igreja, como eu já havia falado para vocês. Eu fui para a igreja. E aí, quando eu cheguei na igreja, a pastora da época que estava pregando falou assim, tem uma pessoa aqui que já desistiu do casamento. Tem uma pessoa aqui que quer abandonar o seu casamento. Mas eu quero dizer para você que Deus tem um propósito no teu casamento. Permaneça. Confia, porque Ele vai fazer. E eu também fui criada por pais que casaram e não se separaram. E eu não queria o fim do meu casamento. Ninguém quer o fim de um casamento. As pessoas se casam porque amam e no meio do caminho vão se perdendo e aí chega um ponto que a pessoa não vê saída e se separa. Mas ninguém casa para separar. Apesar de, quando eu me casei com o Gustavo, eu achar que a qualquer momento o meu casamento terminaria. Por que você está falando isso, Janaína? Porque eu vim do mundo. E no mundo já não existe mais fidelidade. Você encontrar um casal
permaneça fiel, que na verdade só quem vai saber disso é o Senhor, muito raro hoje em dia. E aí, quando eu casei, eu falei, cara, em algum momento eu vou separar desse cara. Por isso é que todas as vezes que a gente brigava, e sempre brigando por causa de bebida, por causa de farra, por causa de um monte de coisa, não por causa de traição. Eu nunca peguei uma traição do Gustavo. Mas em muitos momentos a gente brigava, eu sempre propunha a separação. Sempre, porque isso era algo que já estava em mim. Eu sabia que em algum momento nesse relacionamento eu sairia frustrada e magoada. E aí, nesse momento bem específico, eu decidi que eu não me separaria dele, que eu lutaria até o fim. E aí eu abandonei o espiritismo e comecei a mergulhar na escritura sagrada. Janaína, qual foi o seu objetivo quando você começou a mergulhar na palavra? Eu queria a cura da minha alma. Eu queria me livrar da dor e do cansaço que estavam na minha alma. Na verdade, eu entendi que muito mais do que o meu casamento, eu precisava de Deus. Que só em Deus eu teria a cura das minhas frustrações, dos meus traumas e das minhas dores. O que eu quero dizer para você que está me assistindo aí nesse testemunho é que antes de você querer salvar qualquer coisa ou qualquer pessoa, seja quando eu falo coisa, eu tô falando de casamento, qualquer relacionamento que você tenha, antes de você querer salvar o teu relacionamento, você precisa se salvar. Você precisa de intimidade com Deus. Você precisa de profundidade de relacionamento. E o meu casamento, naquele momento, já estava falido. Já estava sentenciado. Eu me lembro que quando o Gustavo... Isso é um adendo aqui que eu vou fazer. Quando eu falei pro Gustavo assim, vamos no seu centro. E ele falava assim, eles não querem você lá. E eu falava, mas por quê? Eles falaram assim, porque quando eu fui me casar com você, eles me disseram que você não era a mulher para minha vida. Então, para você ver, até o diabo ele já sabe que existe um propósito estabelecido sobre a tua vida, apesar de você que está me assistindo aí não saber, mas já existe um propósito estabelecido por Deus sobre a tua vida. Então, que você que está me assistindo aí já tem um decreto de falência sobre algo na tua vida, se não foi o Senhor que determinou, se não foi o Senhor que falou, confia, porque Ele vai fazer. E isso antes da gente se casar. E quando a gente se casou, que as lutas vieram e tudo mais, e aí eu me apeguei em Deus depois desse acontecido, dessa visão, que essa pessoa bateu na porta da minha casa e me contou, e eu fui para a igreja, eu resolvi que eu não viveria mais em função daquele casamento, mas que eu viveria para o Senhor. E que nada e ninguém tiraria a minha paz e o meu relacionamento com Deus. E nesse dia, eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia e eu não entendia nada do que estava escrito. E aí eu conversei com um menino que era da igreja. Eu falei, poxa, eu tô querendo estudar mais a Bíblia, mas eu não entendo nada. Aí ele virou e falou assim pra mim, começa pelo Novo Testamento, que aí você vai conhecer Jesus. Você vai conhecer o que ele fez. Você vai ter intimidade com ele, porque você vai conhecer o Mestre. E depois você vai para o Antigo Testamento. E compra uma Bíblia de estudo, de aplicação pessoal, porque ela vem explicando cada texto embaixo. E foi aí que eu comprei essa Bíblia. E eu comecei a ler. Comecei lendo Mateus, Marcos, Lucas, João. E fui conhecendo a natureza de Jesus. E fui buscando e orando, intercedendo. E falando, Deus, meu casamento. Deus, se o Senhor quer esse casamento, me mostra. Deus sempre dava sinais. E isso, assim, a frieza no meu casamento permanecia. E aí, quando eu comecei a ir para a igreja, o Gustavo começou a estranhar. E aí ele debochava. E falava, vai, irmã. E eu ria, eu falava assim, eu tô indo. E comecei a ir. Porque eu já não tinha mais nenhum tipo de relacionamento com ele.
e debochava da minha fé, debochava da minha mudança. E nesse momento específico do relacionamento, eu só clamava. Só que aí, quando você vai lendo a Bíblia, você lê a respeito do que é o casamento, você lê a respeito da sabedoria da mulher, você lê a respeito de muitas coisas. E aí eu comecei a mudar primeiro, de dentro para fora. E quando eu comecei a mudar, eu mudei a minha postura, eu mudei as minhas atitudes, eu mudei as minhas vestimentas. Eu ia pra noite com ele, com uma mini saia, com um corpete, com um decote, E a minha postura começou a ser outra. Se ele falasse assim, você tem que ir no evento comigo, eu falava, tudo bem. O tom da minha voz mudou, a minha linguagem mudou. E aí eu ia no evento com ele com uma calça jeans, com uma blusa mais fechada. Eu ficava no evento, sorria para as pessoas, falava com as pessoas, era simpática, mas já não bebia mais, já não dançava mais o funk. E ficava ali, conversando com as pessoas, rindo, brincando, sendo simpática, mas ao mesmo tempo orando. Eu falava, Deus, me tira daqui, esse não é o meu lugar. Porque o que você precisa entender? Eu tinha que entender hierarquia espiritual. A Bíblia fala que o Senhor, ele é o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Então, se eu ferisse esse relacionamento com o Gustavo, que era a autoridade sobre a minha vida e é até hoje, eu estava quebrando um princípio e abrindo uma brecha para o inferno, o diabo entrar. Então, se ele falasse assim para mim, eu quero que você vá no baile comigo hoje, eu falava, tudo bem. Eu passei a não enfrentá-lo mais, eu passei a não levantar minha voz, eu passei a não brigar mais. Isso foi movendo no reino do Espírito situações ao meu favor. Então, quando eu chegava na balada com ele, eu orava e falava assim, Senhor, eu quero sair daqui. Eu não aguento mais isso aqui. Me tira daqui. Aí eu orava e falava assim, amarga essa cerveja na boca dele. Tira ele daqui. E aí passava um tempinho e ele falava pra mim assim, vamos embora? Eu falava, vamos. E íamos embora. Ele pedia pra fazer comida com ele, pra ele, eu fazia comida pra ele. Então ele começou a mudar, ele começou a me ver mudando. E automaticamente ele também foi mudando. Mas muitas vezes nesse processo, né, da minha conversão até a conversão dele, levou basicamente 1 ano, eu vivendo isso, estudando e buscando a palavra. Havia momentos que eu queria desistir. Tinha vezes que eu falava assim pra ele, eu vou pra igreja, você se incomoda? Aí ele falava assim, não, mas eu vou no centro hoje. Eu falava, tudo bem. Eu falava pra ele, eu vou pra igreja hoje. Eu perguntava pra ele, você se incomoda? Ele falava assim, não, mas eu tenho uma festa pra ir. Eu falava, tudo bem, você quer que eu vá? Ele, não ligo não. Então, ele ia sozinho. E eu ia pra igreja. Porque a minha prioridade passou a ser o meu relacionamento com Deus e não ele. Entende? Muitas vezes na nossa vida a gente fere as prioridades. Eu pedia a autorização dele para ir, ele me dava autorização para não interferir na hierarquia espiritual e quebrar o princípio. E também não me importava com onde ele estava, o que ele estava fazendo. Por quê? Porque cabia ao Senhor julgar. Entende? E aí eu comecei a orar, a interceder, e eram muitas as batalhas. Às vezes eu ia para a igreja, ele voltava bêbado. Às vezes eu estava em casa, ele falava, vou sair para beber. Eu botava meu joelho no chão, chorava, orava, falava, Deus, Deus, eu não aguento mais isso. E lamentava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Às vezes eu falava assim, Deus, eu não aceito que meu marido fique nessa vida. E aí houveram momentos muito difíceis, onde ele debochava muito da minha fé, debochava muito do que eu estava me tornando, porque eu passei a ser uma outra mulher da qual ele se casou. E eu orava. Depois de um tempo, né, que ele se converteu, eu comecei a saber de muitas coisas que estavam acontecendo, né? Eu soube que ele sofreu um acidente com o bonde do Tigrão, onde o caminhão pegou a van que eles estavam
e lambeu essa van, e era um acidente que só ele sabia. Isso no momento em que sempre que eu estava orando, que o carro dele, quando passou na Cidade de Deus, foi atingido por alguns tiros. Então ele estava vivendo umas tribulações que eu não via, que eu não sabia, mas era o Senhor apertando e moldando ele, entende? Às vezes, presta bem atenção, às vezes aquilo que você está pedindo e você acha que não está nada acontecendo, Deus já está preparando para que isso aconteça. Eu lembro uma vez que ele falou assim, eu vou pro centro hoje. E eu chorei tanto aquela noite, hein? Eu acho que eu passei a noite inteira chorando. E ele chegou às 7 horas da manhã, eu ia trabalhar. Quando eu entrei no carro, um monte de pena de galinha dentro do carro. E eu chorava daquele trabalho. E quando eu voltei do trabalho, que eu cheguei em casa, eu senti ele diferente. Eu cheguei do meu trabalho e o Gustavo estava diferente. E aí ele falou assim, eu vou pra igreja hoje com você. Eu, tá bom, porque eu também não ficava enchendo o saco dele, chamando, impondo, vamos pra igreja. Não, eu tomei a decisão pra mim e deixei ele livre na decisão dele. Eu fui me transformando de dentro pra fora para que pudesse alcançar a vida dele. E aí, ele falou, vou na igreja hoje com você. E ele foi na igreja. O culto foi uma bênção, todo mundo olhando pra ele, foi de camisetinha com cordão de prata, grossão. E aí saímos da igreja e teve um dia que um profeta ia lá, convidado. E esse profeta foi com uma data agendada específica. Eu falei, cara, eu queria tanto que meu esposo viesse nesse dia. E aí chegou no dia, eu falei pra ele assim, vamos, Gustavo, hoje tem um culto lá, vai ser uma benção. Ele, tá bom, eu vou. E aí ele foi. Chegamos, sentamos. Quando esse profeta pegou o microfone, ele nem chegou no altar, ele já virou pro Gustavo. E aí ele entregava coisas pro Gustavo na frente da igreja, assim, para todo mundo ver. E algumas coisas ele falava no ouvido dele, no particular. E o Gustavo chorava. E naquele dia o Senhor fez uma transformação. Ele começou a mudar comigo, começou a se permitir ser transformado. E na beira da cama, onde eu, por muitas vezes, chorei, foi onde ele ajoelhou comigo e aceitou Jesus. E a partir daquele dia ele não foi mais pro centro, ele continuou bebendo um tempo, porque ele era alcoólatra, ele bebia todos os dias. E eram muitos os motivos da nossa briga, era sempre esse, que ele sempre estava bebendo, sempre queria beber, sempre queria saber beber, ir pro bar, ficar com os amigos dele bebendo o tempo inteiro, e eu ficava muito sozinha. E aí ele aceitou Jesus, e numa conversa depois dele ter aceitado Jesus, ele falou pra mim que ele queria começar uma nova história comigo, um novo casamento em Deus, mas ele precisava confessar que ele me traiu muitas vezes. E aquele momento ali foi um momento muito dolorido, porque eu sempre falei que eu não perdoaria mais nenhuma traição que acontecesse comigo. E aí você pensa, né? Você orou tanto por uma pessoa, para que aquela pessoa se convertesse. E a pessoa se converte. E ela, sem você perguntar nada, chega e te conta algo que vai te ferir num nível de profundidade tão grande, mas simplesmente porque ela quer começar uma nova história e não errar mais. E aí eu não perguntei nada. A única coisa que eu perguntei pra ele assim, você mantém relacionamento com alguém? E ele falou, não. Eu falei, então a partir de hoje, a gente vai reescrever uma nova história. E aí a gente começou a caminhar em Deus, ele ainda no grupo, ele ia pros shows, ele começou a falar de Deus nos shows. E chegou um momento que ele não aguentou mais. Ele falou, eu preciso sair, mas eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E ele ganhava muito dinheiro com isso. Era o sustento, basicamente, da nossa casa, que eu ganhava muito pouco.
E eu falei pra ele, você quer sair? Ele quer. Eu falei, então sai. Deus proverá. E aí eu já tava tentando engravidar, com ele ainda no grupo. E eu não engravidava, levei 2 anos pra engravidar do meu filho. Quando ele saiu do grupo, eu descobri que eu tava grávida. E aí, como é que vai ser? A gente não tem dinheiro, eu ganhava muito pouco. Foi um período muito difícil. A gente não tinha nenhum recurso. A gente tinha uma palavra. Como eu sou grata a Deus. E Nathan nasceu. Foi um período muito difícil da nossa vida, muito. Porque a gente literalmente viveu na dispensação do Senhor. Se você perguntar assim, nossa, ele ganhava muito dinheiro, ganhava. O que vocês faziam com o dinheiro? Gastava. Ele gastava com bebida, pagando bebida para todo mundo, saindo, noite, festa, e não guardava nada, não sobrava nada. E a gente viveu muitas lutas de não ter nada o que comer e o Senhor prover. Nunca faltou. Mas assim, nós fomos forjados no fogo. Literalmente fomos forjados no fogo. E aí começamos a seguir no Evangelho, a servir na casa de Deus, a servir com toda a dedicação, porque uma coisa que a gente não pode falar dos espíritas, umbandistas, candomblecistas, etc., é a dedicação e devoção que eles têm sobre a religião deles. Ah, precisa estar tal hora no centro. 1 hora antes vai estar todo mundo lá. Ah, precisa fazer um trabalho. Não vai faltar nada. Ah, precisa fazer isso. Não vai faltar nada. E depois desse processo de conversão, ele falou que a chave que virou na vida dele, isso aí ele já estava convertido quando ele me contou. Ele falou, você lembra o dia que você saiu para trabalhar, o carro estava cheio de pena e tudo mais? Eu falei, lembro. Ele falou assim, naquele dia eu fui fazer um trabalho no cemitério e nesse dia a gente tinha que pegar uma alça de caixão para fazer o trabalho. E aí eu fui num túmulo. Gente, é muita humilhação que você passa, gente, imagina. Olha, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu sou grata ao Senhor e o sirvo com todo o meu ser. Ele foi mexer numa alça de caixão e aí a entidade que estava manifestada no Pai de Santo lá na época manifestou e falou assim, esse caixão não. Aí ele perguntou assim, por que esse caixão não? Aí ele virou e falou assim, porque maior é o que está nele. Até o teu corpo o Senhor guarda. Aí ele virou e falou assim, por que maior que tá nele? Ele já pensou assim, ah, é alguém de magia negra, né? Aí ele virou e falou assim, não, esse caixão é do pé pra trás. Aí você pergunta assim, mas por que tá com o pé pra trás? Porque quando você bota o joelho no chão, o seu pé fica pra trás. Isso é pra dizer pra você o poder que o joelho tem. E aí ele atentou e falou, cara, esse caixão é de um crente. E nesse dia ele foi embora pensando assim, eu preciso parar. Preciso largar. Preciso abandonar. E aí ele, naquele dia da pena de galinha, que eu chorei muito quando eu entrei no carro, foi o último dia que ele esteve no centro.
E a gente fica pensando, né? Como Deus é lindo, como Deus cuida, como Deus guarda, como Deus transforma as nossas vidas. Porque eu passei muitas dificuldades depois que ele saiu do Tigrão. Financeira, engravidei, tive meu filho ficou internado, sabe? Nunca faltou. E aí eu passei a estudar muito mais do que eu já estudava. E aí eu entrei para trabalhar no banco como estagiária. Larguei um emprego que eu tinha de carteira assinada para tentar fazer a carreira no banco. E me dedicava a fazer certificação. E meu filho bebê, eu ficava o dia inteiro na rua. Eu só pegava meu filho 10 horas da noite. Por quê? Porque eu trabalhava o dia inteiro, saía para a faculdade. E saía da faculdade e ia buscar meu filho. Então, assim, os primeiros 3 anos de vida do meu filho, eu basicamente só vi meus filhos final de semana e à noite. E era muito difícil, mas o Senhor nos deu vitória. Por que eu tô contando tudo isso pra vocês, gente? Porque o Senhor, Ele tem um propósito na nossa vida, a gente precisa abrir mão das coisas que a gente acha que de repente são importantes. Talvez se você fosse a mulher do Gustavo, você não diria para ele sair do grupo. Mas eu sou assim. Eu me jogo nas coisas que eu faço, eu me dedico, ou eu tô 100% ou eu não estou. E não importa a batalha que vem, eu vou enfrentar. Eu tô aqui para transbordar. E hoje eu tô contando esse testemunho para vocês. Por quê? Porque o diabo falou que eu não era mulher para a vida dele. Porque as pessoas não davam nada pelo nosso casamento. Eu não dava nada pelo nosso casamento. Mas o Senhor deu. O Senhor escolheu. O Senhor fez. O Senhor transformou. E hoje a gente tem uma igreja. Vidas se rendendo ao Senhor, vidas retornando ao caminho do Senhor, vidas sendo transformadas pelo Senhor. Por quê? Porque eu tomei uma decisão lá atrás. A sua decisão hoje pode mudar o curso e a história da tua vida. Provavelmente, se eu tivesse casada hoje, até hoje, provavelmente não estaria, mas se eu tivesse casado até hoje, meus filhos não teriam a criação que têm, a minha vida não seria do jeito que é, os propósitos do Senhor não se cumpririam na minha vida, talvez eu fosse uma mulher frustrada, amargurada, separada, vivendo a torta e a direito as vontades da minha carne, deitando com um, deitando com o outro, e aí, sabe? Vai ser dolorido o processo, mas Deus vai te dar a vitória. Janaína, por que você contou isso tudo? Porque vocês pediram para eu contar meu testemunho. Hoje eu e meu marido lideramos uma igreja. Conhecemos a verdade, que é Jesus. Através da nossa decisão, dos nossos sofrimentos, das nossas lutas, eu posso olhar para os olhos de vocês e dizer assim, você vai vencer. Porque eu também venci. Eu sei que tá doendo, porque doeu em mim. Ah, meu marido é alcoólatra. Eu falei, eu sei como é que é, porque eu venci. Então, todas as minhas dores servem para a glória de Deus, entende? Que não é sobre nós, é tudo sobre Ele. E eu tô contando esse testemunho aqui, já tá em 50 minutos, meu Deus. Para dizer para vocês, tem jeito, tem salvação, tem propósito, vai dar certo. Ora que o Senhor vai falar com você. Peça a confirmação. Todas as vezes que eu orava, eu falava assim, Deus, o Senhor quer que eu separe dele? Deus levantava alguém para dizer assim, eu sou o Deus que tem um propósito na sua vida, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que transforma, eu sou o Deus que faço. Não desista. Deus tem um plano sobre a tua vida de salvação, de glória, de milagre, e você não pode parar. Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Ele vai fazer, acredite. Deus abençoe. Te espero amanhã no próximo vídeo às 22 horas. Compartilhe esse vídeo com aquela mulher, com aquele homem que precisa ouvir esse testemunho. Amém? Deus te abençoe.